Pessoal, aqui quem fala é o Davi, e agora a gente vai resolver esse exercício. Diz assim: o fazendeiro percorre com seu Jeep os limites de sua fazenda, que tem o formato de um losango. Então vamos fazer aqui formato de um losango. Vou usar dois quadradinhos aqui, porque ele dá mais uma informação pra gente. Ele diz assim, ó, que os lados são aproximadamente iguais. Devido às peculiaridades do terreno, cada lado foi percorrido com uma velocidade média diferente. Então, se os lados são praticamente iguais, a gente pode chamar aqui de distância, 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 beleza? Eu vou chamar de D a distância aqui de cada um dos lados, tranquilo? Vou fazer aqui só nesse caso para vocês entenderem, beleza? Ah, um dos lados foi percorrido a 20 quilômetros por hora, o outro lado, aqui ficou feio, né? Vamos colocar aqui em cima, ó. O outro lado foi percorrido a 30 km por hora e 40 km por hora. E por último, 60 km por hora. A velocidade média desenvolvida pelo fazendeiro para percorrer todo o perímetro da fazenda em quilômetros por hora foi D. E não adianta vocês somarem isso daqui, pegar a média aritmética dele, né? Somar tudo e dividir por 4, que não vai dar certo, tá? Não é assim que funciona a velocidade média em diferentes percursos. Então, tipo assim, tem até uma frase, a soma da a soma das velocidades médias durante o percurso não é a velocidade média do percurso, alguma coisa assim, mas enfim, o que eu disse aqui traduz, né? Então, vamos lá, o que que a gente precisa fazer? A gente quer calcular a velocidade média. Para calcular ela, eu preciso da variação de espaço pela variação de tempo. Qual é a minha variação de espaço? Não tenho. A variação de espaço aqui, ó, é D mais D mais D mais D, que dá 4D. Essa é a minha variação de espaço. E a variação de tempo? Também não tenho. Mas, se a gente fizer aquele mesmo esquema que a gente fazia em exercícios anteriores, ó, a gente tem o ΔT, certo? ΔT1, ΔT2, ΔT3, ΔT4. Ficou muito em cima um do outro. Vamos colocar aqui. Em exercícios anteriores, a gente fez isso com 2 ΔT, que ficava mais fácil de entender. Aqui a gente tá fazendo com 4 ΔT. Você fala, pô, Davi, como é que isso aí vai sair da minha cabeça? Foi dado um exemplo, foi explicado, né? Assim, nos vídeos anteriores. No livro, no caso, o livro traz um exemplo e aí depois ele traz problemas mais complicados, como esse aqui da UNB, do Distrito Federal. Bom, aqui o ΔT é o quê? ΔS por velocidade média. Então, qual é a nossa variação de espaço aqui? É D, no primeiro período, sabe? Esse ΔT1 é para esse caso, ΔT2, ΔT3 e ΔT4. Então, no ΔT1 aqui, ΔT1, a gente tem 20 km por hora. Então, velocidade média de 20 km por hora. Aqui, a gente vai ter D sobre 60 no ΔT2. No ΔT3, a gente vai ter D sobre 30. E no 4, a gente vai ter D sobre 40. Bom, o que é? Eu preciso do ΔT total, certo? Então, meu ΔT total vai ser a soma de todos esses ΔT aqui, que é D sobre 20, mais D sobre 30, mais D sobre 60, mais D sobre 40, certo? A soma aqui, enfim, eu coloquei comutativo, então não faz diferença a ordem das parcelas, tá? Aqui, quando a gente tira o mínimo múltiplo comum desses caras, quer dizer, foi mal, o máximo divisor comum desses caras, a gente vai ter 120. 120 dividido por 20, a gente vai ter 3D, mais 120 dividido por 30, que multiplica D, a gente vai ter 6D,
mais 4D, mais 2D. E assim, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você pega o 120, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 mais 6 dá 9, mais 4 vai dar 13, mais 14, 15. Então aqui a gente tem 15D. Então o nosso ΔT aqui, ele é o quê? 15 sobre 20. 15 sobre 20 é o mesmo que D sobre 8. Porque 8 vezes 15 é 120. Então, o que a gente tem aqui, ó, a gente já tem o que precisa para calcular nosso ΔS. Eu vou até colorir aqui o nosso ΔS de azul, que é o nosso 4D, que é a soma de todos esses percursos aqui. Opa! E aí, a gente tem também o nosso ΔT, que é a soma de todos esses aqui. Isso vai dar D sobre 8. Então, 4D que multiplica D sobre 8 é 8 dividido por D, né? Foi mal, foi mal. 4D dividido por 4D que divide D sobre 8 é o mesmo que 4D que multiplica o inverso da segunda fração, não é mesmo? Essa aqui é a minha fração principal, essa aqui é a minha segunda fração. Então, multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Aqui é como se tivesse o número 1. Então, D cancela com D, e 4 vezes 8, 32. Então, o nosso resultado aqui é 32 em quilômetros por hora. Então, portanto, 32 km por hora. E a resposta aqui, letra E. Beleza, pessoal? Não deixem de se inscrever e compartilhar, e a gente se vê nas próximas resoluções.